vamos aqui ver qual é a nossa ementa e quais os objetivos da nossa aula de hoje? Vamos acompanhar. O conteúdo vocês já devem estar vendo aí que ele está um pouquinho extenso, mas é uma lógica, né? Ele remete a todo o conteúdo trabalhado ao longo das últimas 5 aulas. Vamos falar sobre a classificação e componentes de redes, sobre arquitetura, serviços e terminologias e topologias, redes locais, metropolitanas e de longa distância e algumas outras que nós trazemos também, né? Meios de transmissão, padrões de comunicação, vamos falar do modelo OSI e também da arquitetura TCP/IP, ok? Legal. E quanto ao objetivo? Nós vamos revisar os conhecimentos sobre redes de computadores envolvendo componentes de redes, como classificação e topologias, modelos de referência, meios de transmissão, padrões de comunicação. E também vamos identificar os temas que necessitam de mais atenção. Como a gente falou, é o momento aí da gente revisar e trazer esses temas de mais atenção para o nosso dia a dia. Legal, então vamos voltar ao início, né? A gente falou, e é muito importante que a gente sempre lembre, que a comunicação é um elemento tão importante para o ser humano quanto a alimentação, quanto a respiração. Nós precisamos nos comunicar de forma com que a gente possa estabelecer aí os contatos e fazer as ações, né, do dia a dia, da evolução nossa e por aí vai. Mas vamos acompanhando. A comunicação humana, né, dentre os protocolos que direcionam a comunicação bem-sucedida, isso é muito importante, tá? Eles estão um emissor e um receptor identificados, o acordo sobre o método de comunicação, como se fosse, por exemplo, cara a cara, por telefone, carta, foto, enfim. A língua e a gramática comum, velocidade e ritmo de transmissão e requisitos de confirmação ou recepção. Então aí a gente estabeleceu um padrão, estabeleceu um protocolo de comunicação, correto? Isso para que ela ocorra de forma bem sucedida. E aí então a gente vai conhecer quais são esses mecanismos e ilustrar um pouquinho. Acompanhem aqui. Por exemplo, quando a gente fala o que é definir um método de comunicação, seria como nós vamos nos comunicar, correto? Na figura, demonstra duas pessoas conversando, em que o homem, à direita de vocês, ele fala, vamos usar língua de sinais. E aí a mulher responde escrevendo numa nota de papel, sinto muito, não entendo língua de sinais. E aí ela continua escrevendo nessa nota, né? Podemos usar notas escritas? E aí a pessoa, o rapaz, responde, sim, tudo bem. Então aí, o fato de dizer, vamos trabalhar escrevendo em notas escritas, num pedacinho de papel, eles definiram qual o método, como eles vão se comunicar, correto? A linguagem de sinais, a mulher, no caso, não conhecia, então essa comunicação não seria bem sucedida, visto que um dos elementos, um dos emissor ou receptor, ele não entendia esse método, correto? Então aí foi padronizado usar notas de papéis, notas escritas em papéis. Mas vamos continuar. A definição da linguagem de comunicação. O termo aí eu acho que já fica mais comum para nós, né? O homem chega e fala, né? E escreve, no caso. Eu falo japonês e inglês. E a mulher responde, eu falo espanhol e inglês. Então ele fala, ok, vamos nos comunicar em inglês. Nesse momento, eles definiram qual a linguagem, correto? No caso da linguagem humana, eles estão definindo qual idioma aí vai ser tratado. No caso, aí foi escolhido o inglês, tendo em vista que ambos conhecem. Mas, se fosse, por exemplo, aqui, nós conversando, e a gente estivesse fazendo uma aula, sei lá, eu falando para vocês em alemão, aí nem todo mundo, acredito, que conhece alemão. Então, poderia ter essa dificuldade, essa comunicação. E a nossa teleaula não seria bem sucedida devido a um de nós não entender o idioma do outro. E também, depois, nós vamos para os requisitos de confirmação da comunicação. A confirmação, ela é para definir que aquela comunicação ela foi bem sucedida e que todos entenderam exatamente o que queria se comunicar. Neste exemplo, o homem fala, eu quero fazer um pedido de 3 camisas pretas tamanho médio. E a mulher responde, sim, eu entendo seu pedido.
3 camisas pretas tamanho médio. E o homem fala, está correto. Então, o mecanismo de confirmação foi responder, né, a pessoa, olha, é isso mesmo, é isso que você confirma, você pediu isso, é isso mesmo. Então, é ter essa confirmação de que todos os dois, o que o emissor mandou foi exatamente o que o receptor entendeu. Então, nesse momento que a gente precisa ter essas confirmações, para que a gente possa falar, opa, vamos finalizar a nossa comunicação entendendo perfeitamente o que foi feito, ok? Beleza, então aí a gente já falou de como as comunicações acontecem no dia a dia humano, né, do ser humano. Mas como que é a comunicação em redes? As redes de dados, né, elas variam em tamanho, capacidade, enfim, elas podem variar bastante quanto à sua estrutura. Mas independente do que elas sejam, elas possuem 4 elementos comuns, né, em comum, que são elementos considerados básicos, que são os dispositivos, certo? O meio físico, a mensagem e as regras, né, o protocolo, enfim. Lembrando, tudo isso vai estar aí se comunicando numa rede. Então, a gente não importa qual seja o tamanho da nossa rede, se a nossa rede doméstica em casa só com um celular ou um notebook, enfim. E uma rede corporativa de uma grande empresa que passa aí de 1000 computadores. Os 4 elementos vão estar sempre presentes. Por quê? Eles são os que compõem aí para que a comunicação seja bem sucedida, do início até o fim. Então vamos relembrar aí, vamos ver na imagem, dispositivos, meio físico, a mensagem e as regras ou os protocolos. Certo. E como que era essa comunicação na tecnologia proprietária, né? Vamos só relembrar um pouquinho da tecnologia proprietária. A tecnologia proprietária, ela trabalhava que cada fabricante detinha o seu próprio protocolo, o seu próprio meio físico e os seus próprios dispositivos. E com isso, inviabilizava a comunicação entre fabricantes diferentes, ok? Mas se a gente olhar, vamos aqui voltar à imagem. Numa comunicação, por exemplo, de redes de computadores, por mais que ela fosse sendo proprietária, você tinha os dispositivos, o meio físico e a mensagem e os protocolos. Por exemplo, numa rede telefônica, né, a mesma coisa, dispositivo, meio físico, mensagem, protocolo. E o mesmo se repetiu para redes de broadcast, como por exemplo aí, televisão, rádio e por aí vai. Vai ter sempre esses 4 elementos básicos que vão trabalhar. E aí, professor, é interessante que as redes proprietárias elas não traziam essa integração. A gente falou aqui de computador, telefonia e broadcast e elas não conversavam. A gente tem alguns exemplos, né? Isso mesmo, isso, né, professor Giordano e alunos, era uma grande desvantagem, porque havia a necessidade de interconexão dessas tecnologias. E por cada fabricante ter os seus próprios meios, os seus próprios dispositivos e utilizar os seus próprios protocolos, isso dificultava a interconexão dessas tecnologias. Isso era uma grande desvantagem. E o interessante também é que como cada um ficava fechado, né, aí você diminuía até a competitividade, né, entre eles e fazendo com que a gente tivesse pagando preços altíssimos antes, né, professor? É verdade. Certo. Mas então vamos ver como que ficou depois a rede convergida, ok? A rede convergida é quando a gente une essas diversas tecnologias, por exemplo, computadores, telefonia, broadcast, enfim, todas compartilham o mesmo meio físico. Então vocês reparem no desenho, né, que a gente tem aqui computadores, telefones, antenas aqui simbolizando transmissão, por exemplo, de broadcast, de difusão de televisão, que utilizavam antes cada um meio físico, agora estão todos interconectados, compartilhando do mesmo meio físico. Por exemplo, a gente pode ouvir rádio online, não pode? Opa, e às vezes é a mesma rádio que a gente está ouvindo, por exemplo, num som de carro. Então isso é interessante que a gente teve essa integração. Mas reparem, vamos voltar na imagem. Os elementos básicos, eles continuam sendo os mesmos. Dispositivos, meio físico, a mensagem
e todos eles estão trabalhando com protocolos, certo? Então aí teve essa integração, mas os elementos permanecem, correto? Então a gente lembra aí das diferenças da tecnologia das redes proprietárias e das redes convergidas e quais foram as vantagens aí que foram proporcionadas, ok? Vamos continuar. Bom, redes de computadores, né? O que são as redes de computadores? Uma definição simples é que elas devem suportar uma grande variedade de aplicações e serviços, assim como operar em vários tipos diferentes de infraestrutura física. Com isso, há 4 características básicas que as redes precisam abordar para estar à altura das expectativas do usuário, que são tolerância a falhas, escalabilidade, qualidade de serviço e segurança. Sempre lembrando, as redes elas existem, as redes de computadores e as redes de comunicação em geral, elas existem para atender os usuários, seja de uma forma ou de outra. Nos atender, por exemplo, aqui com a nossa teleaula, ou atender duas pessoas conversando por um WhatsApp, por exemplo. Estabelecer algum tipo de comunicação. E esses 4 elementos básicos é o que tornam ele, vamos dizer assim, o mínimo necessário para que haja o funcionamento das redes de computadores, ok? Na tolerância a falhas, como primeiro item, quer dizer o quê? A rede ela tem que ser possível de, caso haja algum problema, que ela continue operando. Por exemplo, que ela possa ir numa queda, digamos, de um acesso à internet, que o acesso continue funcionando. Imaginem vocês acessando o site de um site comum, Facebook, por exemplo, e toda vez que vocês tentarem, ele está fora do ar. Então, a rede que compõe essa estrutura desse grande provedor de serviços tem que ser tolerante a falhas, de forma que se algum equipamento tenha problema, ele possa ter um outro em paralelo ali para manter a aplicação no ar, ok? Ou seja, atendendo às expectativas do usuário, que ele esteja sempre funcionando. O segundo item, a escalabilidade, ou então a capacidade de crescimento. Vamos imaginar hoje uma empresa pequena aí que a gente possa ter no dia a dia. Vamos imaginar um pequeno supermercado que se instalou em Porto Velho. Ele começou pequeno, de repente ele comprou um terreno a mais do lado, se expandiu, precisou ligar mais caixas, por exemplo, aqueles caixas de cobrança, e fala assim, poxa, mas a rede não comporta mais. Então, a escalabilidade é ele poder ter capacidade de crescimento. Isso pode ser tanto fisicamente, ou seja, a estrutura física tem que ser possível de ser ampliada, ou então quanto a, por exemplo, tráfego, né? Digamos que a gente tinha um equipamento obsoleto que tinha uma capacidade baixíssima. Aí chegou e comprou-se um novo software, e esse novo software utiliza demanda mais taxa de transmissão. Então aí a escalabilidade permite com que haja um aumento desse link para atender às demandas do usuário, ok? O terceiro item, qualidade de serviço. Também vocês vão ouvir muito sobre esse termo com QoS, como QoS, que é a sigla em inglês. O QoS, a qualidade de serviço, é a capacidade que a rede tem de priorizar os tráfegos. Por exemplo, no dia a dia de vocês, se vocês estão numa ligação telefônica e essa ligação ela começa a falhar muito, vocês concordam que a comunicação ela fica falha, correto? Às vezes ela pode não ser bem sucedida, você pode não entender o que o emissor passou de informação. Então, aí tem um exemplo de quando se tem um tráfego que se deve priorizar. No caso aí da telefonia, sempre quando eu falar, a mensagem tem que ser transmitida. Ao contrário, se, por exemplo, vocês estivessem acessando uma página da internet e ela demorasse 2 ou 3 segundos a mais para carregar, vocês demorariam 2 ou 3 segundos a mais, mas teriam a informação completa. Já na voz, que é mais sensível, 2 ou 3 segundos poderiam comprometer completamente a comunicação. Então, a qualidade de serviço é a capacidade de priorizar um tráfego perante o outro, ok? E por final, segurança. Acho que segurança é um requisito básico
para tudo, né? A gente quer acessar as informações na rede, quer que elas estejam disponíveis, que elas estejam íntegras e que elas sejam confidenciais. Ninguém quer aqui acessar sua conta bancária pela internet e olhar lá ter um saldo a menos, não é? Então a segurança é isso, a gente ter requisitos que garantam que a gente tem integridade, confidencialidade e disponibilidade da informação, correto? Muito bem, então vamos lembrar desses 4 elementos básicos. Classificação de redes, ok? Bom, a gente já entendeu que redes de computadores, o que elas são, né? E entendendo que são redes de computadores e também os princípios da comunicação, apresento as classificações de redes de computadores que podem ser PAN, Personal Area Network, LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network e WAN, Wide Area Network. Vamos uma por uma aqui passando. A PAN, Personal Area Network, ou rede pessoal. Vocês estão vendo na imagem que ela traz o quê? Por exemplo, um notebook sendo conectado a um fone de ouvido, a um celular, a uma câmera fotográfica. O que é então essa PAN, né, a rede pessoal? É você estabelecer uma rede normalmente em curta distância, em que os dispositivos trabalham trocando informações com um elemento central ali, ou alguns, né, que sejam, mas eles estão ali sobre o seu domínio, eles não vão trocar informações necessariamente com outros dispositivos que estão distantes, enfim. E um exemplo clássico que a gente traz é o Bluetooth, certo? Por exemplo, quem aqui já não tem um celular que tem Bluetooth pode mandar uma foto para o outro, né? Então aí nós estabelecemos uma PAN, uma rede pessoal. Legal. Vamos a LAN, Local Area Network, ou rede local. A rede local, aí vocês já veem pela imagem, né? Elas conectam, né, dispositivos em uma rede. Por exemplo, aqui nós temos um computador que está ligado a uma impressora, que passa por um ponto de acesso wireless, que conecta em notebooks, e aí tem um servidor de rede, ou um servidor de antivírus, enfim, que aí vai para um acesso à internet depois, ok? A rede local ela é caracterizada por ter uma área geográfica menor, normalmente aí é uma empresa, é uma área de administração única de rede, né? Tem um ponto de administração, em que esses dispositivos eles trocam informações ali. No exemplo estava um computador que vai acessar uma impressora que também está na rede, que vai acessar um servidor de arquivos, então está tudo ali sobre o mesmo domínio, ok? Então a rede local é esse ambiente aí do dia a dia nosso. Por exemplo, a nossa rede doméstica em casa, ela não é uma rede pessoal, ela é uma rede local, mesmo que seja bem pessoal só em casa, né? Mas é uma rede local, porque a gente tem essa abrangência, essa administração diferente. E numa rede corporativa, por exemplo, vamos imaginar aqui no campus do instituto, ou no polo que você está, tem aí computadores, tudo se comunicando, acessando algum servidor ou acessando a internet, eles estão numa rede local. Vamos para a rede metropolitana, a MAN. A rede metropolitana, ela já traz uma área geográfica mais ampla. Por exemplo, aqui a gente tem uma rede local que se conecta a uma central de telefonia, por exemplo, com PABX, e por aí vai, uma estação de TV. Aí a gente vê um exemplo de rede interconectada, de rede convergida, desculpa, que está trocando informações entre nessa área geográfica, né, mais ampla que a rede local. Ela, por exemplo, pode ser ligação aí de uma grande empresa que troca informações entre diversos setores e tal, ou então, por exemplo, um provedor de internet local na sua cidade. Você vai ter esse provedor, uma unidade central aí que controla tudo, mas que atinge várias redes ao longo da cidade. E aí a gente vai para a WAN, rede de longa distância. A gente vê pelo desenho duas redes locais conectadas, né? E através de um circuito de rede de longa distância. A WAN, ela tem uma área, a Wide Area Network, né, que já fala redes de longa distância,
ela já tem aí o propósito de uma amplitude geográfica muito maior. Então ela permite comunicar, por exemplo, duas unidades extremamente bem distantes aí que precisam de circuitos de dados específicos, que usam equipamentos específicos, ok? E aí a gente tem o estabelecimento da WAN. Normalmente a WAN ela permite com que a gente tenha administrações individuais em cada ponta, né? Digamos que a gente está ligando a unidade aqui de Porto Velho do IFRO com a unidade lá de Vilhena. Então, as duas têm administração independente, entretanto, elas trocam informações, ok? Então, passamos aí pelos tipos de rede, né? E a gente traz aqui também o último, que é a internet, ou a Internetwork, rede interconectada. Que é o quê? É uma malha, né, global em que as redes elas ficam todas trocando informações. Quando a gente faz, por exemplo, um acesso à internet, a um servidor, a gente sai da nossa rede local, passa por vários equipamentos e chega até uma rede local de um provedor de serviços, por exemplo, aí de um serviços de páginas na internet, ok? Então a internet é uma malha global aí de redes interconectadas. Então, professor, nós temos alguma pergunta aí? Isso, professor Giordano. Nós temos aqui a aluna Jussi, lá de Espigão, do Oeste. Ela gostaria de saber se as redes MANs podem incluir municípios. Pode, muito bom. Jussi, né? Jussi, obrigado pela pergunta. Sim, pode incluir também, só que tudo depende de como essa administração ela vai acontecer e também temos que ter aí o discernimento, né? Falar, pode incluir municípios? Pode, mas não necessariamente a gente vai conseguir, por exemplo, um município de Rondônia com um de São Paulo, porque aí a gente já vai ter elementos, né, no meio que vão fazer a caracterização de uma UAN. Mas se são municípios mais próximos que usam que permitem a utilização de equipamentos, né, como de rádio, enfim, aí a gente consegue o estabelecimento sim de uma MAN, mas a sua ideia está certa, mas só temos que tomar cuidado com a amplitude, ok? Muito bom, obrigado. Bom, então continuando, vamos falar das topologias físicas de redes. As topologias físicas, né, elas trazem aí como essas redes vão se conectar. Os equipamentos ligados em rede para trocar informações entre si necessitam de algum meio físico que os conecte, um cabo de algum material ou o próprio ar, por exemplo, como no caso de rede sem fio. Daí surge o conceito de topologia física de rede, ou layout de rede. E desses a gente destaca o seguinte, o ponto a ponto, que é o método, a topologia mais simples em que a gente tem dois dispositivos interconectados e que eles trocam informações diretas. Embarramento, em que a gente tem aí elementos conectados a um mesmo meio físico que operam ali quando um transmite, todos vão também receber essa comunicação, ou seja, há uma comunicação por meio de difusão, né? Em estrela, em que a gente tem um elemento central que conecta todos os outros dispositivos, como os hosts, né, que a gente fala, e em anel, que você tem todos os dispositivos conectados uns aos outros, de forma que o último nó da rede está conectado também ao primeiro. Então aí forma esse anel e então permite que, por exemplo, no caso de uma falha, a comunicação retorne para chegar até o seu destino. Professor, o senhor tem alguns exemplos, né, para mostrar? Isso mesmo. Por exemplo, na rede ponto a ponto, podemos citar como exemplo dois computadores ligados um ao outro através de um cabo de rede. Então esse é um exemplo de conexão ponto a ponto. Por exemplo, a questão também, olhando ali no slide, embarramento, nós poderíamos citar o exemplo do hub, que apesar de ser fisicamente, do nosso ponto de vista, não parecer um barramento, mas ele funciona como um barramento fazendo a difusão das informações internas ao hub. Na rede estrela, a gente poderia citar o exemplo de uma LAN, uma rede local, onde você tem computadores ligados através de um switch. Então, seria um exemplo também de rede local e que funciona sob a topologia estrela. E na ANEL, a gente pode citar um exemplo de uma rede de uma cidade,
onde há um anel que interconecta diversos pontos de redes distintas de uma cidade e que, se cair a conexão em um ponto da cidade, essa informação pode retornar e assim estabelecer, professor Giordano, a comunicação. Muito bom. Então, estão aí alguns exemplos práticos que a gente tem dessas topologias de redes. Bom, mas vamos então, para tudo isso funcionar, a gente tem aí então os protocolos que atuam sobre essas redes, ok? Sejam elas nas topologias, né? Ou então na comunicação em si. Vamos conhecer um pouquinho mais dos protocolos? Toda comunicação, seja ela face a face ou por uma rede, é regida por regras pré-determinadas, que a gente chama de protocolos. Os protocolos são específicos às características da conversação ou da comunicação, ok? E em nossa comunicação pessoal diária, as regras que utilizamos para nos comunicarmos através de um meio, como uma ligação telefônica, por exemplo, não são necessariamente as mesmas para nos comunicarmos através de cartas. O que a gente quer dizer com isso? Que os protocolos eles vão ser diferentes para quais situações que ocorrerem, como mostramos no slide. Uma comunicação cara a cara, que estamos nós dois aqui, o método, né, o método, a língua, não necessariamente serão os mesmos de uma conversa via carta. Na carta a gente vai ter um correio no meio que vai ter que fazer alguns processos de identificação. No cara a cara nós estamos nos vendo, nós vamos nos cumprimentar e por aí vai. Então, o protocolo são essas regras que definem como a comunicação vai estabelecer, ok? Bom, e esses protocolos, geralmente, né, eles não descrevem como utilizar uma função específica, ok? Ele não vai falar assim, faça isso, isso, isso. Não vai falar como fazer, ele vai te dar o que precisa ser feito. Ou seja, eles descrevem somente quais funções de uma regra de comunicação específica são necessárias, mas não como elas devem ser executadas. E a implementação de um protocolo específico pode ser independente de tecnologia. Ou seja, esse protocolo ele vai dizer, ó, as regras são essas. Se você quer sair daqui da sua casa até a rodoviária, você pode ir por um caminho e você tem que ir, por exemplo, a pé e chegar em meia hora, senão você perde o ônibus. Legal, ele falou o que precisa ser feito. Se você vai correndo a pé, ou se você vai pegar um atalho, ou se você vai pegar um caminho mais longo, isso não importa. O que importa é que você tem aquele protocolo, aquela regra a seguir para alcançar o que você precisa fazer, ok? Então temos aí uma definição de protocolo. E aí, falando de protocolos, a gente entra nos modelos de referência. Os modelos de referência, né, eles trazem benefícios no uso num modelo de camadas, né, para descrever os protocolos de rede e suas operações. E o que ele faz? Né? Por exemplo, ele auxilia na elaboração dos protocolos, porque opera em uma camada específica e possui informações definidas que atuam sobre uma interface definida às camadas superiores e inferiores. O que a gente quer dizer com isso? O modelo em camadas ele vai ter uma estrutura de, como o nome já diz, de camadas, certo? Nós vamos, como a gente viu na aula de modelo OSI. Então, as regras que são definidas, os protocolos que são definidos para aquela camada, ela vai se comunicar imediatamente com a inferior e depois com a superior. Ela não vai ter aí que se preocupar com toda a comunicação. Então, você permite melhor essa integração do protocolo. O modelo em camada também estimula a competição, porque os produtos de diferentes fornecedores trabalham em conjunto. Foi o que a gente falou mais cedo sobre uma desvantagem da tecnologia proprietária, correto? Que cada um tinha o seu e você não tinha essa concorrência tão grande. Ele impede também que alterações de tecnologia ou capacidades em uma camada afetem as outras. Ou seja, tudo que é feito naquela camada só impacta aquela camada, correto? E fornece um idioma comum para descrever funções e capacidades da rede. Legal, então aí a gente traz para vocês o modelo OSI. O modelo OSI é um modelo que tem 7 camadas. Da camada mais inferior
que seria a física, que é o que trata os protocolos de comunicação física, por exemplo, sinalização elétrica e por aí vai. Enlace de dados, que é onde já trata aí protocolos de acesso ao meio e identificação do hardware, né? Que a gente tem dois nomes comuns, bem característicos, que é o endereço MAC das placas de rede, certo? E os protocolos de acesso ao meio, como o Ethernet, que a gente ouviu falar bastante. A camada de rede é a camada que já trata aí a identificação do dispositivo na rede, na internet, ok? Que aí a gente tem como endereçamento o protocolo IP, o Internet Protocol, e aí a gente também tem os roteamentos, né, que é o que permite ter a comunicação entre diversas redes. A camada de transporte, que já fornece aí a identificação como as portas, né, os números de portas, e protocolos de transmissão do TCP e UDP, por exemplo, em que o TCP ele é mais confiável porque ele tem a confirmação da recepção e o UDP não tem. Entretanto, o TCP ele é mais confiável, porém mais lento. E o UDP ele é mais rápido, porém não tem confirmação. A disseção ela traz aí o estabelecimento das comunicações entre autenticação e por aí vai. A camada de apresentação é quando a gente fala como nós vamos apresentar os dados, e aí a gente traz, por exemplo, o SSL, a parte de criptografia, a codificação, por exemplo, de como os dados serão transmitidos, né? E a camada de aplicação é a camada mais próxima do usuário, que é a camada em que estão os serviços. A camada de aplicação, ali onde estão os protocolos, como HTTP, como o SSH, que é o de acesso remoto, o SMTP de envio de e-mail. E aí, professor, a gente tem uma regrinha, né, um macetezinho. Isso mesmo. Vai passar para os nossos alunos? Com certeza. Olhando aí para o slide, a gente pode ver de cima para baixo e vamos gravar essa sigla, que ela vai ser muito importante para vocês sempre lembrarem do modelo OSI. Então, ali no topo da pilha, a gente tem a camada de aplicação. Então, a primeira letra é A. A segunda, apresentação, A novamente. Seção, S. Transporte, T. Rede, R. Enlace, E. E física, F. Então, A, Astref. Então, sempre lembrem dessa sigla que vocês vão conseguir facilmente lembrar do modelo OSI. Muito bom. Então, tá aí uma dica do professor para sempre lembrar quais são as 7 camadas do modelo OSI, ok? Certo, mas nós temos também o modelo TCP/IP, que é um modelo que ele já traz 4 camadas. De baixo para cima, a gente já vê que a primeira camada chama acesso à rede, e que ela tem como função controlar os dispositivos de hardware e meio físico que compõem a rede. Então, ela engloba aqui, como se fosse paralelo ao modelo OSI, a parte física e enlace, ok? A segunda camada chama internet, que determina o melhor caminho através da rede. Então, nós fazemos alusão à camada de redes, a camada 3 do modelo OSI. A terceira camada, que chama transporte, oferece suporte à comunicação entre diversos dispositivos das redes distintas. E aí ela faz alusão também à camada de transporte, né, do modelo OSI. E a última camada, a quarta camada de aplicação, representa os dados ao usuário com codificação e controle de diálogo. Que aí ela engloba as três últimas camadas do modelo OSI, que aí são de aplicação, apresentação e sessão, ok? Então, temos aí um overview aí sobre o modelo TCP/IP. Bom, aí a gente já entra na parte de dispositivos finais. Os dispositivos de redes com os quais as pessoas mais estão familiarizadas são chamados de dispositivos finais, e também nós chamamos de hosts. Eles formam a interface entre a rede humana e a rede de comunicação, né? E alguns exemplos de dispositivos finais são computadores, estações de trabalho, laptops, servidores, telefones VoIP,
câmeras de segurança e dispositivos móveis. Lembrando que isso aqui estão na camada 7 do modelo OSI, ok? Operam lá. Servidores de redes como dispositivos finais. Servidores de rede, a gente traz aqui uns exemplos, né, como servidores de torre, servidores de rack e servidores tipo Blade. Servidores de rede, eles têm as funcionalidades assim de agregarem mais hardware, né, tem recursos de redundância, por exemplo, de fonte, de disco, para que a comunicação possa estar sempre ali funcionando. E os servidores, o nome já diz, ele serve alguém, né, serve os usuários com algum serviço de rede, ok? Aí a gente entra nas estações de trabalho. A gente traz aqui um modelo, por exemplo, de desktop, all-in-one, notebook. Assim como os servidores, eles também atendem aí os usuários, né? Entretanto, esse daí é o que eles têm menos capacidade normalmente de hardware e normalmente não tem nenhum mecanismo de redundância. Porque se por exemplo, um notebook parar, você parou normalmente somente um usuário, um servidor já pararia, já atrapalharia muitos usuários, ok? Aí a gente traz como os dispositivos intermediários, né, que formam também as redes, né? Elas contam, né, as redes com dispositivos intermediários para fornecer conectividade e operar por trás do cenário para garantir que os dados fluam através da rede. Esses dispositivos conectam os hosts individuais à rede e podem conectar múltiplas redes individuais para formar uma rede interconectada. Eles desempenham as seguintes funções: de regenerar e retransmitir sinais de dados, manter a informação sobre quais caminhos existem pela rede e pela rede interconectada, notificar outros dispositivos sobre erros e falhas de comunicação, direcionar dados por caminhos alternativos quando houver uma falha de link e classificar e direcionar mensagens de acordo com a prioridade, o QoS que a gente falou mais cedo. Então, aqui um exemplo de dispositivo intermediário, a gente mostra o Hub. O Hub, ele coloca uma topologia física em estrela, que a gente falou mais cedo, só que, logicamente, ele opera como uma topologia de barramento, em que quando um dispositivo faz uma transmissão, ele manda para todos os outros, ok? Então, ele ocupa todo o meio físico quando tem essa comunicação. Ele opera na camada 1 do modelo OSI. Os switches, né? Aí ele já é um dispositivo que já tem uma inteligência, e isso daqui, por mais que esteja parecido com a imagem anterior de um barramento, isso daqui é uma topologia em estrela, em que um dispositivo fez uma transmissão e ele chega somente ao seu destinatário. E os demais podem simultaneamente fazer comunicação, por exemplo, com outro host, ok? Então ele opera na camada 2 do modelo OSI. O terceiro, o roteador, certo? Já é um dispositivo que opera na camada 3. Ele permite o quê? Fazer as ligações entre as redes locais, né? No caso, formar aí uma WAN. No exemplo aqui tem uma rede local, certo? Passando por um roteador para acessar a internet. Legal. Então aí a gente viu um pouquinho dos dispositivos intermediários e o que eles fazem, qual é a função deles nas redes, certo? E aí a gente entra para falar dos meios guiados, certo? De comunicação. Começar a falar dos meios físicos. A gente tem os meios guiados e não guiados. Dos meios físicos guiados, nós estudamos, né, os cabos coaxiais, os cabos de par trançado, que são divididos em UTP e STP, os cabos de fibra ótica, que eles podem ser monomodo e multimodo. Professor, um exemplo para a gente? Sim. Por exemplo, cabos coaxiais, a gente aprendeu nas aulas anteriores, que eles lembram aqueles cabos que a gente usa em antena de televisão. Hoje é muito comum a gente ver esses cabos de antena de televisão. Esses são os cabos coaxiais. O cabo de par trançado é aquele cabo que tem os fios enroladinhos, e a gente viu na aula que tem duas categorias, que é um blindado, que é o STP, e o cabo UTP, que não tem blindagem, que serve para proteger contra a interferência. Também nós vimos sobre as fibras óticas, que existem dois tipos, que é a monomodo e a multimodo. A diferença de uma para outra é a capacidade de ligar
redes de computadores. A monomodo você vai usar em redes de longa distância, como WANs. Já as fibras óticas multimodos, você vai usar em redes menores, redes mais próximas. Por exemplo, para conectar servidores em um data center, entre prédios. Então, são aplicações, professor Giordano, dos meios físicos. Legal, muito bom. E aí vale lembrar que as fibras óticas, elas são imunes a interferências eletromagnéticas, diferentemente do cabo coaxial e do cabo UTP, ok? Por mais que o cabo, que o cabo de par trançado, por mais que a gente tenha o cabo STP, que tem uma blindagem, ele também pode sofrer interferências eletromagnéticas, certo? Legal. Então aí, sobre os meios físicos não guiados, que aí a gente, como se fosse assim, uma comunicação sem fio, correto? Então, para a utilização de enlace de comunicação sem fio, a gente faz necessário o uso de transmissores e receptores que se comuniquem através de frequências alcançadas no ar. Por exemplo, em casa, para utilizarmos uma conexão wireless, nós temos o access point, e o dispositivo possui uma placa de rede sem fios. Ou então pode ser utilizado em distâncias curtas ou longas, exemplo, computador, celular, rádio, TV. O senhor falou isso na última aula, né, professor? Isso mesmo, eu até citei o exemplo do smartphone, da televisão que é integrada com Wi-Fi, que você tem lá o Wi-Fi na sua casa e liga a sua Smart TV para acessar a internet. Então, essa tecnologia utiliza os meios não guiados, às vezes o ar, e para transmitir dados. Então, são exemplos, professor, da rede de computadores no nosso dia a dia. Muito bom. E essas redes, né, esses meios não guiados, eles utilizam duas formas aí que serão apresentadas, né, que é as ondas eletromagnéticas se propagam em forma difusa ou omnidirecional, que se propagam em todas as direções, e as ondas que se propagam de forma direcional, né, formando apenas um enlace. E aí a gente demonstra na forma omnidirecional, né, ou forma difusa, a irradiação do sinal vai para todo lado. Então quem tiver alcance no sinal consegue pegar e estabelecer uma comunicação. E aí a gente reforça que há a necessidade de criptografia, de chaves de autenticação para acesso à rede. A comunicação direcional, ela estabelece um link fechado entre duas pontas, né? E aí a gente tem mais segurança nesse caso porque ela não irradia para todo lado. Só se alguém tiver naquela visada de comunicação que consegue estabelecer esta comunicação. Entretanto, isso não quer dizer que não se faz necessário a utilização de segurança, né, de chaves, enfim. Então aí nós temos essas duas formas. Já para caminhar para a nossa finalização da nossa revisão, a gente traz aqui como a estrutura, né, de comunicação, por exemplo, a IANA, que trata sobre endereçamentos, distribuição de endereçamentos de rede. Em nível mundial nós temos a IANA, como a gente falou na aula passada, e aí a gente tem a distribuição para nível regional, que são os registros regionais da internet. E eles podem entregar diretamente para um registro local de internet, ou então um registro nacional da internet, que por sua vez vai para os usuários. Só para a gente relembrar, os registros regionais da internet são divididos, né, por regiões do país, e a que nos atende é a LACNIC, que é a Latin America and Caribbean Network Information Center, okay? Que atende o Brasil, a América Latina e por aí vai. No Registro Nacional da Internet no Brasil, né, é o NIC.br, o Núcleo de Informação e Coordenação do .br. Ele tem a função da gestão do endereçamento no país. E ele é subordinado ao CGI-BR, o Comitê Gestor da Internet no Brasil. E aí a gente trouxe para vocês a estrutura que tem o Comitê Gestor da Internet, o NIC-BR, e aí a gente tem alguns elementos como Registro BR, CERT-BR, CETIC, CEPTRO e W3C. Que aí, professor, apresenta uns exemplos do que cada um trabalha, só para refrescar a memória do pessoal. Isso, olhando aí para o slide, nós vamos ver ali na ponta, na parte inferior à esquerda, o registro .br. O objetivo dele é registrar os domínios .br. Então, todo registro
você acessa www.algumacoisa.com.br, é o registro BR que cuida. O CERT-BR, o seguinte, ele trata do registro de tratamento de incidentes. O próximo, o CETIC, serve para gerar estatísticas do ponto BR relacionada aqui à região do Brasil. O CEPTRO trata da parte de estudos de infraestrutura e redes, inclusive de melhorias. Já o W3C trata de padrões da internet, que serve para comunicação e o desenvolvimento das aplicações para a web. Muito bom. Então aí a gente teve uma visão geral de como que está a distribuição, né, e a organização da parte de infraestrutura e redes no Brasil. Entretanto, nós temos também um órgão muito importante, o I3E, que traduzindo já significa Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, né, que é o que promove padronizações de redes também que a gente utiliza no dia a dia. Sua finalidade é colaborar e promover o compartilhamento do conhecimento aplicado no que se refere à ciência e às tecnologias da eletricidade e da informação, e traz isso em benefício da humanidade e da profissão de forma geral. E o I3E, na imagem que vocês veem agora, eles demonstram aqui uma comunicação comum, né? Um celular fazendo comunicação com um computador, que por sua vez conecta-se a uma rede sem fio e depois se conecta a um hub ou switch, né? Então, cada comunicação dessa utiliza um protocolo, né? Um padrão de comunicação, desculpa. Que no caso aqui, por exemplo, o I3E 802.15 para o Bluetooth, para o wireless, que ele tem o Bluetooth Wireless, que é o 802.15 e o 802.11, que a gente viu que pode ser A, B, G, N, AC e por aí vai. A rede sem fio, né, o Access Point, na parte de fio dele se conecta através do protocolo 802.3 e o mesmo se acontece no hub ou switch. E aí a gente falou que a apresentação dos padrões do I3E 802.3 ele acontece da seguinte forma. Antes aqui nós temos um número, né, que representa a taxa de transmissão da comunicação, poderia ser 10, 100, 1000, 10G, 10 GB, né? O base aqui, que significa que utiliza banda base, ou seja, utiliza toda a sua capacidade de transmissão do protocolo, né, do meio físico, no caso, por exemplo, 10 megas, 1000 megas e por aí vai. E o T no final, que pode ser SX e tal, que a gente fala do meio de transmissão que é utilizado, ou seja, a gente tem aí uma forma de representar o padrão de comunicação do I3E, ok? E aí é importante a gente saber, porque muitas vezes a gente vai usar ou ver no dia a dia do trabalho, né, a utilização dos meios aí já transformados, certo? Ok, alunos, então aí a gente termina o nosso assunto de hoje, e a nossa revisão, e eu vou deixar só uma frase que eu trouxe aqui, que é de Albert Einstein, que fala: os computadores são incrivelmente rápidos, precisos e burros. Os homens são incrivelmente lentos, imprecisos e brilhantes. Juntos, seus poderes ultrapassam o limite da imaginação. Ok? Então, boa aula, boa prova, e a gente se vê numa outra oportunidade. Boa noite.